Opa pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje eu quero dar para você um overview do que a gente está trabalhando nas nossas lives de sábado. Todos os sábados, às 8 horas da noite, horário de Brasília, nós estamos fazendo lives aqui no nosso canal, onde estamos desenvolvendo uma distribuição Linux para Raspberry Pi 3B, que é o projeto CiaDog Linux. Então pessoal, o objetivo das nossas lives de sábado é em conjunto montar aí uma distribuição Linux desde o bootloader até a aplicação, tá? E aí a gente deu o nome desta distribuição de CiaDog Linux. Quais são os objetivos que a gente tem no CiaDog Linux? Essa distribuição vai ser uma distribuição para sistemas embarcados, para Linux embarcado. E aí a gente definiu que o hardware que a gente está dando como alvo, né, da nossa distribuição é o Raspberry Pi 3B. O que mais? É uma distribuição que vai ser baseada em mainline. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está montando um sistema, né, o nosso build system, a nossa plataforma vai ser para que eu sempre possa compilar mainline, tá? É uma distribuição meio para testes e para aprendizado, então nada melhor do que a gente sempre pegar a última versão de desenvolvimento do kernel Linux ou do U-Boot, né? Porque sempre vai ter algum probleminha, algum detalhezinho que a gente vai ter que resolver. O que mais? Aplicações containerizadas. Então a nossa distribuição vai ser uma distribuição Linux com o mínimo para rodar um runtime de containers, tá? E aqui eu vou dar um spoiler, a gente não chegou ainda na parte do Qt File System, mas a gente vai focar aí em Podman, tá? Então a nossa distribuição Linux vai ser o mínimo para a gente rodar Podman e aí conseguir rodar containers aí com o Podman. O que mais? Reduzida e otimizada. Eu até coloquei aqui com fonte diferente, tá? E por último, porque isso aqui tem baixa prioridade, tá? Como é uma distribuição Linux que a gente está desenvolvendo aí para estudar, né? Para a gente em conjunto aqui aprender mais sobre Linux embarcado. Isso aqui vai ser a menor prioridade que a gente tem por enquanto, tá? Que ela seja reduzida e otimizada, mas é um dos objetivos aí que a gente tem, quem sabe lá para o final, né, das nossas séries de lives, a gente comece a trabalhar em reduzir e otimizar a nossa distribuição Linux. Bom, e a gente já está aí na sexta live, né? A gente já fez um monte de coisa, a gente já compilou o U-Boot para o Raspberry Pi 3B, a gente já compilou kernel, não ficou nada otimizado, mas a gente já compilou, a gente já resolveu um monte de problema, já mexeu no script, né, do build system da plataforma aí, do CiaDog Gaia. Mas se você caiu de paraquedas aqui, não tem problema, eu vou dar um overview do que a gente está trabalhando nas nossas lives de sábado, tá? Primeira coisa, do que é formado, né? O que constitui um sistema Linux embarcado, né? Aqui eu estou dando uma macrovisão. A gente tem esses três blocos aqui: o bootloader, o kernel e o Qt File System. Na verdade, a gente vai ter esses três blocos, né, nesta macrovisão para todos os sistemas Linux. Mas uma diferença marcante que a gente tem entre um desktop, um notebook e um sistema embarcado, Linux embarcado, é que para desktops, para arquitetura x86, o kernel, o bootloader, esses dois blocos aqui, eles são bem genéricos, então eles são aí trabalhados pelas distribuições, né, pelos desenvolvedores que distribuem a distribuição Linux. Distribuem a distribuição é muito bom. Então esses desenvolvedores desenvolvem aí esses dois blocos de uma forma genérica que vai funcionar em uma gama muito grande de hardware. Então, para a arquitetura x86, a gente vai ter aí uma porrada de driver, compatibilidade e suporte para muito hardware, tá? Agora, para sistemas embarcados, o negócio é um pouco diferente, porque a gente não tem tanto armazenamento assim, né? Para fazer um kernel e um bootloader genérico bastante para rodar em tudo que é plaquinha que existe.
Então a gente divide esses dois blocos no que a gente chama de Board Support Package, é o BSP. Então o BSP, como o nome fala, ele vai ter aí um pacote de suporte apenas para o hardware ao qual ele vai rodar, que é aqui o nosso caso, o Raspberry Pi 3B. Até em uma das nossas lives a gente compilou um kernel aí genérico para arquitetura ARM64 que ficou gigantesco. A gente não precisava de tudo aquilo e aí a gente reduziu, pegou só o que a gente precisava para plataforma Broadcom BCM2837, né, do nosso Raspberry Pi 3B. Bom, e outro detalhe interessante sobre o BSP é que geralmente quem fornece essa camada aí do bootloader e do kernel, esses dois blocos, né, é a fabricante do hardware. Então, aqui no nosso caso, o Raspberry Pi, os desenvolvedores aí que fornecem, né, ou que fazem o upstream lá deste código no kernel Linux ou no U-Boot são pessoas, mantenedores ligados a Raspberry Pi Foundation e a Broadcom, né, que é o fabricante aí dos processadores das linhas aí do nosso Raspberry Pi 3B. Bom, e aí vimos bootloader kernel, né, o Board Support Package, mas ainda temos mais um bloco. Toda distribuição Linux vai seguir essa macrovisão, tá certo, pessoal? Toda distribuição Linux segue isso aqui. Vai ter bootloader, vai ter kernel Linux e root file system. E é aqui no root file system que as coisas começam a diferenciar bastante entre uma distribuição Android, por exemplo, ou um Ubuntu, um Debian e um Manjaro, tá certo? É no root file system que a gente tem as aplicações, as dependências, né? O init system da distribuição, né? Então a gente separa esses dois caras aí entre user space e kernel space, tá? Eu falei que a gente tem o Board Support Package, que é diferente de fabricante para fabricante, né? É comum que para hardware, né, o fabricante para uma funcionalidade X ou Y no hardware dele, no processador dele, ele mapeie memória ou inicialize de uma forma diferente que não é padrão, não tem padrão nenhum entre os fabricantes geralmente para fazer essas inicializações e mapear memória, né, registradores e tudo mais. Então você precisa desse Board Support Package que é diferente de um fabricante para o outro, mas o core do kernel, certo? As funcionalidades core do kernel Linux, a gente espera que sejam a mesma para todas as distribuições Linux, né? O que funciona em user space, syscalls e tudo mais, né? A gente espera que seja ou funcione da mesma forma em todo o kernel Linux, tá certo? Senão ia ser um inferno se a gente não tivesse esse padrão, né, das syscalls do POSIX ali, ia ser um inferno fazer a aplicação, não ia ser nada portável, o user space não ia ser nada portável entre versões diferentes de hardware aí, né, do kernel Linux. Então o core do kernel Linux é o mesmo, é o que a gente tem aí em kernel space. Para toda a distribuição Linux a gente vai ter aí um kernel space muito parecido. E aí em user space, por exemplo, vou pegar aqui a história do Android, né? Uma treta. O Android é uma distribuição Linux ou não é? Se a gente for ver o Android, ele tem esses três blocos: bootloader, kernel e root file system. Só que o root file system dele, o init system dele, as aplicações são extremamente diferentes do que a gente está acostumado de uma distribuição Linux, vamos dizer assim, comum, né? Vamos dizer assim, uma distribuição Linux comum, né? Então, muita gente não gosta de dizer que o Android é uma distribuição Linux. Eu já gosto de falar que sim, o Android é uma distribuição Linux porque ele segue essa macrovisão aqui destes três blocos. E outro ponto que a gente tem que frisar aqui, por que a gente tem user space e kernel space? Como eu disse, as aplicações eles vão rodar, né, e vão rodar em modo não privilegiado.
Quando ele precisa acessar alguma coisa do kernel ou do hardware, ele vai utilizar syscalls. E aí é que o kernel vai acessar o hardware em modo privilegiado e executar a funcionalidade daquela syscall, né? Então por isso que a gente tem essa divisão entre user space não privilegiado, precisa acionar o kernel que vai essa interrupção da syscall vai acionar o kernel em código privilegiado, vai em modo de execução privilegiado, melhor dizendo, vai executar aquela funcionalidade em kernel space, tá certo? E aí as coisas vão funcionar como a gente espera na nossa distribuição Linux. Então, pessoal, para martelar aí na sua cabeça e para ficar bem claro por que eu estou mostrando esses 3 blocos aqui nessa macrovisão, bootloader, kernel e root file system. Root file system é o user space e o kernel tem o kernel space, porque toda distribuição Linux, todo sistema que for baseado em kernel Linux, ele vai seguir estes 3 bloquinhos, tá certo? Todos eles. Android também tem esses 3 bloquinhos. Ubuntu, Manjaro, Debian, Linux e Arch Linux e vai distribuição que a gente tem aí. Inclusive o CiaDog Linux que a gente está desenvolvendo. Nós estamos trabalhando aí nesses 3 blocos, né? A gente já viu o bootloader, a gente já viu o kernel. E na próxima live a gente vai começar a trabalhar aí a integração entre kernel e root file system. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui de overview para vocês, tá? Espero que você tenha gostado, espero que não tenha ficado muito chato. Alguma coisa não ficou clara, não tem problema, você pode deixar aqui a sua questão nos comentários, tá certo? E é isso que a gente está trabalhando aí nas nossas lives de sábado, né? É uma distribuição Linux, toda distribuição Linux tem aqueles 3 blocos: bootloader, kernel e root file system. Então é isso que a gente está trabalhando aí todos os sábados às 20 horas, 8 horas da noite, né? Horário de Brasília, tá? A gente está desenvolvendo aí o CiaDog Linux, tá certo? Siga também a gente aí nas redes sociais, tem aí o meu Twitter, @mattcastelo, e o @microhobby no Instagram, tá certo? E eu não posso deixar de te lembrar, gostou deste conteúdo, caiu aqui no canal de paraquedas, não conhecia o nosso trabalho, gostou? Se inscreva, que isso ajuda bastante o nosso conteúdo chegar mais longe, chegar em outras pessoas também. Então isso ajuda muito, a gente agradece bastante aí você se inscrever, dar like no vídeo, comenta aí, achei legal, não achei legal também dá dislike, é legal também, o algoritmo impulsiona a gente, tá? Então é isso, muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.